Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de terapia ortomolecular. Nossa convidada é a terapeuta Mariana Grolla. Mariana, é um prazer tê-la aqui conosco. Podemos falar um pouco a respeito da terapia ortomolecular, que acredito muitas pessoas já tenham ouvido falar, mas em termos de conhecimento acredito que poucas pessoas conhecem. Eu tenho gratidão profunda em poder participar desse programa e levar aos seus telespectadores esse conhecimento que é um pouco não é tão difundido e conhecido Realmente pela nossa população. É verdade. Mariana, falando então em terapia ortomolecular, o que vem a ser a terapia ortomolecular? Então, orto vem do grego que significa corrigir. Corrigir as moléculas, né? O nosso corpo, nós temos o nosso corpo físico, os sistemas, que é o sistema respiratório, digestório, urinário. Certo. Os sistemas são organizados pelos órgãos, né? Eu tenho o pulmão, que faz parte do sistema respiratório, o estômago, parte do sistema digestório e outros órgãos, é claro. Lógico. E os órgãos são compostos por célula e as células pelas moléculas, né? E a ortomolecular, ela nutre, ela dá para as moléculas nutrirem as células das suas carências nutricionais, mineralógicas, que é a base da vida. Primeiro começa no mineral. É como se você tem uma fogueira, você tem a madeira toda pronta, mas se você não tiver o fósforo para fazer a faísca e acender essa fogueira... Nada feito, né, Nada Mariana? feito. Então, a ortomolecular, ela vai dar para o seu corpo o alimento para a célula necessário e importante dos minerais carentes que o seu corpo está manifestando. Para recuperar a saúde das células, órgão, sistema, corpo humano. Por que o organismo se desequilibra? O nosso organismo ele é como se fosse uma máquina, né? Pensando. Quando a gente nasce, nós nascemos com todo o potencial de vida, nós somos seres inatos e você tem toda a energia para você viver um determinado ciclo aqui de vida, né? Certo. E eu começo a me alimentar, não me preocupando com o meu tipo sanguíneo. Eu me alimento da forma que meus avós ensinaram a minha mãe aprendeu e a minha mãe me ensinou a se alimentar como ela aprendeu. E eu vou reproduzindo esse ciclo, né? E aliás, todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso. E nós não cuidamos, não nos apercebemos que o nosso organismo, comparando a uma máquina, se eu tenho o meu carro, eu preciso trocar o óleo do carro, Lógico. Eu preciso trocar o filtro do carro. Se eu não fizer alguma manutenção, essa máquina quebra, ela estraga. E o nosso corpo, ele requer um cuidado e uma manutenção também, porque você vai consumindo, se alimentando muitas vezes de forma inadequada, e você entra num desequilíbrio por carências, faltas ou excesso de um alimento muito ingerido, sempre o mesmo. Mariana, você comentou agora há pouquinho, a respeito do tipo sanguíneo e alimentação. Isso. O que tem a ver o tipo sanguíneo e alimentação? Então, nós temos hoje 4 tipos de sanguíneos vigentes, né? Nós temos uma grande, 50% da população mundial hoje, ela é tipo O. Certo. Nós temos agora 40% da população mundial tipo A. O O, ele tem uma ancestralidade mais primitiva, caçadora, então ele se acostumou a ingerir muita carne. Muita carne não, ele era caçador e ele ingeria a carne. Certo. O tipo A, ele já é um tipo sanguíneo que se adaptou a viver em grandes cidades. Quando ele veio para a cidade e ele começou a mudar e adaptar a alimentação dele, houve uma alteração no tipo sanguíneo para se adaptar certo. aos novos modelos propostos. Daí nós temos o tipo AB e o tipo B. O tipo B é 2,5% só da população mundial que é tipo B, numa outra adaptação. Certo. Então foi-se feito estudos em relação aos tipos sanguíneos e os tipos, quais são os alimentos que são adequados e quais são os alimentos que um tipo A manifesta
intolerância alimentar, que muitas vezes não é a mesma alimentação de um tipo O e que não é a mesma de um tipo Olha que interessante, né? Então cada tipo de sangue tem seu tipo de alimentação mais adequado, digamos mais assim. adequado que o né? seu corpo ele reage melhor, né? Se você é um tipo o tipo O ele geralmente ele consome carnes, né? O tipo A já tem alguns tipos de carnes que gera um retardamento assim metabólico, deixa o metabolismo lento e você começa a sentir cansaço, falta de energia, que às vezes é só você adaptar uma dieta alimentar de acordo com o tipo sanguíneo. Mariana, vamos falar um pouquinho então a respeito dos benefícios da terapia ortomolecular, pode ser? Sim, claro. Eu acho que é legal. Eu acho também. A ortomolecular ela tem essa proposta de equilibrar então os minerais que estão carentes no nosso organismo e dar para esse organismo os minerais, equilibrando essa carência. E como que foi feito esse estudo? Jacques Ménétrier, um francês, ele estudou durante 40 anos quais eram as manifestações do corpo físico quando você tem uma carência de um determinado mineral. Então, às vezes, você sente quebras de energia após as refeições, tem sonolência, abre a boca muito, né? Tem vontade de tirar uma sonequinha, fica cansado. Às vezes, você acorda e custa levantar, não tem aquele ânimo para você se levantar. Essas sintomatologias manifestam uma carência de um mineral. E aí ele desenvolveu uma diátese que são predisposições que você manifesta. Então você pode ter um fígado que está muito intoxicado, então você começa a ter algumas intolerâncias alimentares. Ou você pode ter uma energia de pulmão que está deixando você com uma carência mineralógica que nutre a energia do pulmão. Se você tiver falta desse mineral, você começa a ficar apático, sem vontade de fazer as coisas, que se sente meio depressivo, triste, não otimista. Então tem uma série de sintomas que o seu organismo vai avisando que você está entrando em carência desses minerais. Então, quando a pessoa ela nos procura, nós vamos fazer uma diátese e uma anamnese, que é fazer um levantamento desses sintomas e nós vamos ter claro quais são nós vamos ter claro quais são os minerais que estão carentes e quais são os órgãos que estão precisando de cuidado. Se é o sistema circulatório, se é o fígado e a vesícula biliar e baço, se é a circulação sanguínea dela, se ela está com o sistema linfático dela muito intoxicado e precisa ser feita uma desintoxicação orgânica. Então seria um equilíbrio mesmo, né, com esses minerais de acordo com cada pessoa, de acordo com cada tipo pessoa, de acordo com cada sintoma que essas pessoas elas apresentam. Mariana, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de terapia ortomolecular. Mariana, vamos pensar assim, em termos de tratamento. Você agora há pouco, no bloco anterior, você comentou que você, né, sobre o equilíbrio dos minerais com o organismo. Esse tratamento leva quanto tempo, mais ou menos? De acordo com essa anamnese, diátese que a gente preenche numa primeira consulta, eu vou preencher um gráfico que ele se chama mineralograma. Nesse gráfico, ele vai me apresentar as vitaminas que estão desequilibradas, os minerais desequilibrados, e os órgãos e os minerais que estão bloqueados e os que estão em equilíbrio. Dentro disso, eu vou saber a média de tratamento para recuperar essa pessoa. Se é 2 meses, 3, 6 meses, 1 ano. Depende também de cada pessoa, vai depender pessoa para pessoa, exato. Não é verdade? Nessa primeira consulta, nós vamos saber se o ambiente do sangue dela está alcalino ou ácido. E quais são as predisposições que essa pessoa, ou a queixa, às vezes vem pessoas já com queixas de doenças bem acentuadas. A pessoa já chega, né, com a queixa. Ela não está saudável e vem só para fazer uma avaliação, para ver o que pode ser ajustado na alimentação dela para ela continuar saudável. Ela nos procura
já às vezes com problemas bem acentuados e às vezes uma doença já no corpo físico. Vamos explicar então para os nossos telespectadores como que funciona esse tratamento, Mariana? Isso. A partir do momento que a pessoa ela nos procura, nós vamos ter esse panorama e eu preciso saber do tipo sanguíneo dessa pessoa para ajudar na dieta. Eu vou preparar o tratamento, uma sugestão de minerais e vitaminas também, vai depender dessa queixa, do que a pessoa está apresentando. E eu preparo também uma dieta de acordo com o tipo sanguíneo dela. Então, puxa, que legal. E aí ela pode sugestões de mudanças de hábito alimentar ou adequações de algumas questões. E contraindicação, existe alguma ou não? Não existe contraindicação. Vai existir sim um cuidado da nossa parte de a hora que nós equilibrarmos esse terreno, esse desequilíbrio, não ficar mais ministrando aquele mineral, porque não vai ter mais necessidade. O organismo recuperou, você deu a dosagem necessária e você não tem necessidade de continuar tomando. Então, tem pessoas que às vezes elas tomam vitaminas, minerais por conta própria. Sem saber por que estão sem usando, saber por que né? está fazendo e por que está tomando, e às vezes em dosagens que às vezes está faltando um mineral que fixa aquele outro que tem uma carência. E ela não toma justamente aquele que é importante. Por isso que a gente sempre fala no programa que a pessoa não deve estar procurando se medicar. Exato. A automedicação realmente não é bom para ninguém. ninguém. Nem sempre ela funciona, né? Às vezes Exatamente. dá certo. Eu tomei uma vitamina lá, eu fiquei melhor, me senti melhor. Mas às vezes Mas sempre com orientação de um profissional é muito importante, né? Mais adequado, tem melhor efetividade. Mariana, qualquer pessoa pode utilizar esse tipo de terapia? Qualquer pessoa, sem limite de idade. É isso que eu ia te perguntar. A idade também de Sem 0 até 0 a pessoa anos mais... não, como eu disse, porque a criança ela nasce inata, né? Ela tem todo um potencial de vida Já e tem a saúde, defesa, né, do já tem a organismo. sua própria defesa. Mas às vezes nós temos uma diátese infantil também, criança com 2, 3 aninhos. Às vezes nós temos crianças que elas são muito mais aceleradas, que têm um movimento de interação bem melhor. E tem outras crianças que já estão oclusas, quietinhas, que não dormem bem, às vezes não dormem à noite, dormem só durante o dia. E essas crianças a gente consegue corrigir, às vezes a alimentação que a mãe está dando, às vezes a mãe está dando um suquinho com algumas frutas que são inadequadas ao tipo sanguíneo daquela criança. Então, uma curiosidade, enquanto a criança então está amamentando, não tem esse tipo de problema? Não, porque ela está sendo amamentada com leite materno. Olha que interessante, que bom, né, Mariana? Mas a hora que você começa a colocar um leite que é de uma outra espécie, você pode começar a ter sérios problemas de saúde. E às vezes a pessoa pode ter intolerância, então tem vários fatores aí que acabam prejudicando também. E aí vai depender muito do tipo de sanguíneo dessa criança para acentuar esse problema. Então, vamos pensar assim, contraindicações não existe, idade também não existe. Mas, por exemplo, uma pessoa com uma idade mais avançada, uma pessoa cardíaca, um diabético, um hipertenso, não há problema de fazer o tipo de terapia ortomolecular? Não há problema, ela pode continuar fazendo o tratamento dela com o médico, mas melhorar os hábitos alimentares dela, suplementar de forma adequada com a queixa dela e com a diátese dela. E aí nós muitas vezes recuperamos a saúde da pessoa. Ô Mariana, eu acho que é muito importante, eu tenho certeza que nossos telespectadores, né, estão curiosos aí. Sim. Inclusive, no próximo bloco agora, a Juliana vai chegar com as perguntas dos nossos telespectadores, para você respondê-las, né? Sim. Então nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, falando um pouco a respeito de terapia ortomolecular, e neste bloco a Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Juliana, como que estão nossos telespectadores? Muita curiosidade ou não? Ô, doutor, com certeza. É um assunto, né, que não é bem, assim, tão conhecido, né, pelas pessoas, né? A doutora Ana está aqui novamente para, né, nos ensinar, né, como é que é esse tipo de tratamento com a terapia ortomolecular. É verdade. Doutor? Sim, vamos todos aprender, né? Sim. Com certeza. Você já quer deixar o nosso e-mail para os telespectadores que quiserem enviar perguntas? Claro, com certeza.
Os telespectadores que quiserem enviar suas perguntas, podem enviar pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Aproveita também, curta, né, doutor Luciano, Exatamente. as nossas páginas do Facebook e no Instagram, né? Quem quiser mandar também alguma mensagem inbox para o doutor Luciano, pode estar mandando pelo Facebook pessoal dele, Luciano Tadeu Simões Cross, que ele estará à disposição para estar respondendo para todos, né, doutor? Com prazer, né, Juliana? E lembrando também, doutor, aos telespectadores que enviarem suas perguntas, será mantido, né, um sigilo por questões éticas também. Isso é importante, né? Claro, Bom com lembrar. certeza. Mariana, bom, você falou de tratamento, de contraindicação, mas vamos conversar uma coisa a respeito de como você faz o diagnóstico. Tem algum exame de laboratório? Tem algum aparelho, imagem? Como que você chega no diagnóstico? Eu sempre procuro fazer uma avaliação junto com a medicina tradicional chinesa. Eu não utilizo tantos aparelhos, que é para eu não perder a minha habilidade. Eu acho que quando você começa a substituir por muitos aparelhos, você se distancia um pouco dessa habilidade que eu já adquiri. Então eu costumo avaliar a língua também da pessoa. Como eu trabalho com a medicina tradicional chinesa, junto com a ortomolecular, fica um trabalho um tanto eficaz. Explica como que você examina a língua. O que você vê na língua? É uma curiosidade que acredito que todo mundo, claro, né, Juliana? Com certeza. Sim, na língua eu consigo ver se ela está com excesso de energia no coração, no rim, se o rim está com umidade, se está com deficiência de energia yin ou com excesso de energia yang, porque a medicina chinesa ela é embasada dentro desses princípios, yin e yang, né? O yang, ele é uma energia que ele transporta, ele flui, ele faz a energia circular, e o yin, ele concentra essa energia. E eu consigo observar isso se a pessoa tem um excesso de energia, se ela tem uma estagnação dessa energia de cada órgão. Eu consigo avaliar o fígado, a vesícula biliar, o intestino, o coração, o estômago, o rim, a bexiga, todos os órgãos. Nossa, e eu consigo também percepcionar quais são as emoções que essa pessoa ela tem manifestando. Se é uma pessoa que está com muito medo, se é uma pessoa que tem... Tudo pelo exame da língua. Sempre observando a língua, avaliando a língua. E essa avaliação, ela nos diz muito e é muito compatível com a avaliação da ortomolecular. Puxa, muito interessante, né? Muito. Você pode responder, então, se for possível, as perguntas de nossos telespectadores? Será um prazer. Vai, Juliana. Doutora, a terapia ortomolecular é um tratamento curativo ou preventivo? Preventivo. Se alguém, às vezes, nos procura já com uma doença bem acentuada, ela deve continuar fazendo tratamento. Então, seria um tratamento conjunto? Conjunto sempre e preventivo. Tá. Costumo dizer que prevenir é cuidar da saúde e tratar não tenha dúvida. é cuidar da doença. Vamos lá? Doutora Maria Ana, hoje temos um quadro de crianças que apresentam a hiperatividade. A ortomolecular pode beneficiar essas crianças? Olha, Juliana, pode muito, viu? Tanto a ortomolecular como na medicina tradicional chinesa. A gente pode fazer um tratamento conjunto com isso e melhorar muito a saúde dessa criança, para ela se tornar mais centrada, aprender melhor e ter uma qualidade de vida melhor, sem a necessidade, às vezes, de uso de medicamentos mais fortes, digamos assim. Ah, que bom. Muito bom. Se eu me tratar durante 6 meses e parar, e voltar com a terapia ortomolecular 1 ou 2 meses depois, o efeito do tratamento é perdido? Tenho que começar de novo? É uma boa pergunta. A ortomolecular, uma vez que você fez o tratamento e recuperou a energia do seu organismo, às vezes você pode ficar 1 ano e daí 1 ano você voltar. Você não perde nada, muito pelo contrário, você ganha. E é importante, muitas vezes, às vezes no tratamento, quando a pessoa nos procura, demora uns 6 meses para recuperar essa saúde, né? E aí, depois de recuperado, ela aprendeu a se alimentar de acordo com a dieta do tipo sanguíneo dela, ela vai aprender a ter uma alimentação equilibrada e manter a saúde dela por muito tempo. Aí ela pode nos procurar daí 1 ano, mais ou menos, para fazer uma nova avaliação, para ver se está tudo bem. Importante, é uma avaliação de rotina, como... E aí sem muitos agravantes. Exatamente. Isso que é o mais importante.
Doutor Luciano, por hoje foram essas as perguntas dos nossos telespectadores. Lembrando mais uma vez, quem quiser mandar suas perguntas, que mande pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Acesse nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e mande suas perguntas também para o Dr. Luciano, direto, né, Dr. Luciano, Exatamente. pelo Facebook, Luciano Tadeu Simão e Crossi. E até a próxima semana, doutor, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? Mariana, foi um prazer te receber aqui no programa, só que antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Com todo prazer. Eu espero que as pessoas procurem prevenir em vez de remediar. É o ideal. O prevenir é muito mais importante do que esperar ter uma doença para procurar tentar tratar essa doença ou ficar tratando da doença. Nós temos que tratar da nossa saúde. Exatamente. Né? E ter saúde é o melhor tudo, que tem, né? né? É o melhor que tem. E para quem quiser passar por uma consulta ou querer saber mais, pode acessar meu site, que é o www.marianagrola.com.br, ou entrar em contato aqui com a produção para ter o meu telefone para agendar uma consulta, se for o caso. Isso mesmo. Mariana, então, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.